Então, pessoal, bom dia novamente, agora sim, de forma oficial. Bem-vindos a mais um webinar da Manage Engine aqui no Brasil. Hoje contando com a participação do Rafael Rios, responsável pelo Desktop Central na MRV. Ele vai contar um pouco mais aí da empresa também. Rafael, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar, eu vou deixar para você falar da ferramenta depois, que eu vou fazer uma pequena introdução aqui para o pessoal novo que está pela primeira vez participando com a gente, saber quem é a Manage Engine e como a gente pode ajudar as empresas. Seja bem-vindo. Perfeito. Obrigado pelo convite, Tony, toda a equipe aí da Manage Engine. Meu nome é Rafael, pessoal. Eu sou analista na MRV Engenharia. Hoje, uma das minhas atividades é fazer o gerenciamento dos nossos endpoints, certo? Os nossos dispositivos móveis, computadores, notebooks, enfim. Eu já tive algumas passagens anteriormente lá na MRV. A minha mais recente agora, eu estou lá por volta de uns 4 anos, mais ou menos. Mas em torno de 2010 eu já havia atuado lá. Na época a gente ainda não tinha o Desktop Central, certo? Mas é isso, pessoal. Hoje em dia eu estou bem inserido, já conheço bastante de lá, de outros carnavais e dos desafios que a gente tem hoje também. Muito bom. Para que a gente já volte então, Rafael, para falar mais sobre a sua experiência aí, né, com a ferramenta. Bom, pessoal, aproveitar, né, para quem está aí acompanhando a gente pela primeira vez, sejam bem-vindos novamente. Esse é um webinar especial, a gente está selecionando alguns clientes que têm um contato com a gente. É difícil fazer essa seleção de clientes, a gente acaba deixando alguns outros de fora, nem todos conseguem participar. Em comemoração aos 25 anos da Zorro, a Zorro completa esse ano 25 anos e a Manage Engine 20 anos. Então a gente está fazendo alguns webinars especiais, convidando clientes de longa data, com um profundo contato com a gente, para trazer aqui e mostrar para vocês a cara de alguns dos clientes que fazem a Manage Engine crescer cada dia mais. Então, eu vou mostrar um pouco aqui sobre algumas informações da Manage Engine. Então, a Manage Engine faz parte do grupo da Zorro Corporation. A Zorro Corporation possui 3 divisões, sendo a Zorro voltada a soluções cloud, né? Então, toda a parte de colaboração, como CRM, ferramentas colaborativas e muitas outras soluções. A Manage Engine, como, né, a maioria aqui que está presente, já conhece soluções voltadas à parte de gestão de TI, como a parte de monitoramento, a parte de gestão de endpoints de forma unificada, a parte de ITSM, segurança e outras tantas soluções que a gente vai conhecer aí durante o ano, que a gente vai apresentar para vocês. E a WebMNES, que é uma vertente aí voltada à parte de soluções de IoT e telecom. Então aí a ordem cronológica, né, das divisões seria a WebMNES, que foi a primeira, em 96, a Manage Engine em 2002, e a Zorro aí com uma caçulinha em 2005, quando virou aí voltada às soluções cloud. A Manage Engine, só a divisão da Manage Engine, na qual eu sou responsável aqui no Brasil, hoje conta com mais de 90 produtos e ferramentas gratuitas. Tá? Então, entre os produtos e as ferramentas gratuitas, vocês podem usar aí à vontade. Tá? Para suportar esse braço, nós temos aí mais de 2.500 funcionários dedicados à Manage Engine. Aqui é interessante, o Rafael depois vai contar um pouco aí, porque ele ficou muito próximo também, para a gente entender uma necessidade dele. Tá? Então, assim, a gente tem um time muito forte, com mais de 2.500 pessoas dedicadas a cada uma das soluções. Quando eu falo soluções, como a gente tem o Desktop Central, o Service Desk Plus, o Open Manager e tantas outras, cada solução possui um grupo de desenvolvedores, suporte, pessoal de marketing, pessoal de produto, para desenvolver cada um deles de forma independente. Então, eu não tenho ali aquela questão de uma centralização dos produtos, esperar que todos estejam numa etapa. Cada um vai evoluindo conforme o mercado necessita, tá legal? Contamos aí com mais de 200 canais e parceiros tecnológicos
para fornecer aí, né, todo o respaldo também que a gente precisa para a avaliação das ferramentas. E possuímos no mundo aí mais de 200 mil clientes também. Bom, um ponto importante para comentar aqui é sobre as ferramentas, né? Nós sempre desenvolvemos as ferramentas desde a base, né? O que isso quer dizer? Que desde o início, né, a concepção da ferramenta foi totalmente feita pela Managed Engine. Isso dá uma vantagem para a gente, que as soluções se falam entre si, né? Elas se comunicam, elas possuem integração uma com as outras. Então isso facilita muito, porque a gente não tem aquela característica de fazer uma ferramenta muito boa e ver uma deficiência e comprar outra do mercado. Não, nós construímos todas as ferramentas a partir da base. Então, se a gente tem hoje um Desktop Central, porque a gente viu a necessidade lá no passado para desenvolvimento de uma solução que atendesse esse mercado. Então, construímos desde a base, já pensando em integração com outras ferramentas, como o próprio Desktop, o Service Desk Plus e outras aí. Tá? E um outro ponto importante, né, para tomada de decisão, para vocês que são clientes ou vão virar clientes logo logo, as ferramentas são focadas no ROI imediato. Por que eu falo isso? Tá? Porque as ferramentas são muito simples de implementar, não tem aquela complicação toda de você parar um time muito grande, alocar bastante pessoas para fazer ali a implementação da ferramenta. Em questão de dias, né, você já vai ter aí uma visão do seu ambiente na palma da mão. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, em questão de horas, aí, dependendo da solução, você já tem ali o gerenciamento inicial, né, para começar a ter a noção do tamanho do seu ambiente, né? Então, você consegue ter um retorno aí já do que foi investido em pouquíssimo tempo. Alguns dos nossos clientes, que nós temos aí espalhado pelo mundo. E aqui um mapa, né, de como a gente tem as nossas ferramentas dentro do subgrupo aí da Managed Engine, né, da divisão da Managed Engine. Então, nós temos soluções de gerenciamento de serviço de TI. Então, nós temos o nosso Service Desk Plus, voltado, né, também com a parte de ESM, né, onde eu posso expandir as boas práticas de gestão de serviço para outras áreas, como jurídico, RH. Então, a gente acaba abrangendo bastante. Parte de CMDB, soluções também para MSPs, prestar o serviço utilizando as nossas ferramentas. Aí na área de segurança nós temos soluções que vão fornecer ali desde a parte de DLP, a parte de acesso privilegiado, enfim, análise de firewall, compliance, tudo isso a gente consegue cobrir com as nossas soluções. Na parte de operações de TI, nós temos a parte de ITOM, né, com monitoramento de infraestrutura, monitoramento de aplicações. Então, tudo isso a gente consegue ajudar vocês aí no dia a dia, a descomplicar o gerenciamento de TI. Na parte de endpoint, né, é o assunto de hoje aí que a gente vai contar com o Rafael, falando aí como gerenciar de forma unificada, né, tanto os dispositivos móveis quanto os endpoints, né, os desktops, servidores e tudo mais, a parte de acesso remoto, gerenciamento privilegiado e tudo mais. A parte de analytics também, que é a parte mais recente, né, onde nós temos uma solução que faz não só a coleta dos dados, né, para transformar em dashboard das nossas soluções, mas também que eu posso utilizar em fontes externas. Eu posso conectar, como já foi falado por alguns clientes, né, que utilizam a ferramenta em bases, por exemplo, que já usam para BI e trocaram uma ferramenta popular aí de BI e utilizando agora o nosso Analytics Plus por conta da simplicidade, né, da facilidade da ferramenta e a possibilidade também de se integrar com outras, né? Eu não preciso ficar fazendo um treinamento de semanas ali para operacionar e criar dashboards. E aí aqui a parte de gerenciamento de identidade e acesso, onde eu tenho toda a parte de governança, né, de falar hoje em dia ISO 27001, segurança para lá e para cá. A gente tem ferramentas que vão garantir e ajudar a sua empresa a ter aí uma conformidade, evitar que o acesso a determinado servidor, né, determinado recurso, seja feito sem controle, sem auditoria. Então, a gente consegue cobrir praticamente todas as áreas de gestão da TI. Tá legal? Então, para iniciar aqui foi esse bate-papo. Rafael, agora aqui a sua presença. A gente separou algumas perguntas para você aqui. A primeira, eu acho que é importante, apesar de todo mundo já
ter ouvido falar pelo menos uma vez, né? O que é MRV e tudo mais. Gostaria que você apresentasse um pouco da MRV. E aí, na sequência, já gostaria que você emendasse aí o seguinte, a pergunta que eu separei aqui para você, quais são os gaps, né, que a MRV tinha, quais eram, né, os gaps que a MRV tinha antes da adoção do Desktop Central? Não, perfeito. Vamos lá. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Espero que sejam todos bem. MRV, como você falou, Tony, eu tenho até orgulho de falar que é uma empresa que praticamente dispensa a apresentação, porque a gente atua hoje em 160 cidades, a gente está em 22 estados, mais o Distrito Federal. Então, assim, são mais de 40 anos de história, e ao longo desses anos a gente enfrentou vários desafios, tivemos um crescimento bem expressivo em um curto período de tempo. E a gente tem algumas empresas subsidiárias também no grupo. A gente tem a Prime, a gente tem a MRL, tem a Urba Mais também, para agregar aí. E nós aqui do time da MRV fazemos o gerenciamento do parque de todas essas empresas do grupo. A gente tem hoje por volta aí de 7.200 computadores ativos, tá? Isso apenas computadores, notebooks. Por volta aí de uns 500 servidores que a gente faz o gerenciamento também. E uns 2.000 dispositivos móveis, celulares, tablets, por aí. A gente faz um atendimento médio aí de uns 1.500 chamados por mês, tá? Para fazer a manutenção desses equipamentos, correção, novas solicitações, né? Serviços e incidentes. E um ponto importantíssimo da MRV, assim, que traz um desafio enorme, é que a gente está hoje em mais de 740 localidades, entre lojas, obras e escritórios. E dessas, apenas 40 estão no MPLS. A gente está no domínio. Então, assim, é um desafio gigantesco fazer a gestão desses equipamentos, né, por Brasil afora. E o gap que a gente tinha, a gente adotou a solução do Desktop Central por volta de uns 5 a 6 anos. A gente tinha um problema muito grande no gerenciamento efetivo dos equipamentos, porque tínhamos outras ferramentas, sim, não era algo centralizado, e o foco maior era na questão da correção disso. Não tinha muito uma gestão ativa, uma preocupação mais proativa nesse sentido. Então, a gente tinha muito problema com atualização de softwares, a gente tinha um problema com controle de licenciamento, o que estava em compliance, o que não estava. Então, lá atrás, quando foi implementado, né, a gente já precisava de ter uma resposta, uma solução rápida, e aí entra no que você apresentou de ter esse ROI mais imediato, porque não foi algo complexo, né, para a gente virar e implementar, e basicamente isso. Os desafios eram já... Porque a MRV ela cresceu de uma maneira muito rápida. Não sei se o pessoal que está acompanhando aí tem acompanhado a nossa história. Então, assim, o parque saiu de... Eram 1.000 máquinas, 2.000, 3.000, 5.000 máquinas. Então, assim, foi um crescimento muito, muito grande. Então, ficou óbvio que a gente ia ter problema para poder gerenciar isso tudo, né? Além da correção que a gente precisava fazer. Certo. Esse é um ponto interessante, né? Que, do crescimento, e vocês têm, né, aproveitando aqui falar, né, sobre até a questão da ferramenta, né? Independente se você tem um parque com 1.000 máquinas ou hoje com mais de 7.000, o ajuste da ferramenta para suportar isso é basicamente você adicionar licença, né? Você não precisa ficar preso, né? De repente, é muito comum, né, a gente ver no mercado algumas soluções que você tem que fazer uma nova implantação, né, praticamente, para dar um suporte a tudo isso, porque a versão que você tem, ela só é para tanto e tudo mais. E essa parte, até aproveitando, Rafael, continuando nesse assunto dos gaps, questão de licenciamento, né? Isso a gente tem falado muito com alguns clientes que procuram a gente atrás das soluções. Alguns só têm a necessidade de fazer o inventário, então a gente até aconselha aí a utilizar o Asset Explorer, que é uma outra solução voltada à parte de
somente de inventário. Porém, a gente sabe que não é só isso, né? Começa por aí, né? Eu preciso saber o que eu tenho, mas aí quando a gente entra para o mundo dos endpoints, aí vira uma salada, né? Porque você, como bem comentou, tem uma dificuldade que acredito que sejam os quiosques, que não devem ter VPN, né? Porque você tem alguns quiosques em alguns lugares, isso aí não tem como ter uma MPLS dedicada, porque o custo, talvez... Sim, é muito pulverizado, muito pulverizado. O custo é maior do que o aluguel do quiosque no shopping, por exemplo. Pois é. Então, assim, para você gerenciar esses computadores que estão fora da rede e saber o que está em compliance neles, dependendo, né? Chega a ser algo impossível, né? E a gente sabe, né, com a ferramenta, que isso se torna muito mais simples, né? A gente tem alguns casos, não sei se vocês já passaram por isso, de auditoria, né? Principalmente Microsoft. O pessoal gosta de ir lá e rodar o famoso programinha que todo mundo tem medo, e aí descobre coisa que ele fala, nossa, eu tinha isso, né? O cara fica ali pego de surpresa. Não só a Microsoft, né? A gente tem várias outras soluções aí do meio da engenharia, né? Que o pessoal deve conhecer também. Então, assim, a gente está sempre atento a isso, né? Para estar em compliance. É uma importância grande da MRV. Então, é essencial ter esse gerenciamento dos endpoints. E assim, um ponto importante também, né? Saber, de repente, se um software que você tem na sua rede é um software que está em conformidade, né? Não só pelo número de licença, mas também se alguém instalou um software que na lista de vocês está como proibido, né? E às vezes você tem essa informação ali, mas você faz o quê? Como é que você toma a ação com relação a esse software que foi instalado, né? Essa é uma dificuldade bem grande na questão de gerenciamento. A outra parte, né, fazer uma instalação de software de forma remota, tá fora da rede, como é que você faz isso? Você fala para a pessoa, baixa aí, instala, eu vou te dar o acesso administrador na máquina? Não, perdeu a máquina, né? Pois é, com o volume que a gente tem de equipamentos e de solicitações, tanto de serviço quanto de incidente, fica impossível depender de corpo técnico para fazer algumas intervenções. É inviável. Uma pergunta, já entrando nesse ponto, né? Eu vou entrar daqui a pouco perguntando por que vocês adotaram a solução, mas só para não perder esse gancho, hoje vocês utilizam o portal de autosserviço da ferramenta. Utilizamos. Perfeito. Isso aí, para esses casos que estão fora da rede, Cara, assim, saiu melhor do que a encomenda, porque além da gente ter já os nossos pacotes, né, básicos, que a gente sabe que os colaboradores vão precisar, aplicativos gratuitos e etc., a gente consegue hoje também, através de algumas... Eu vou falar adaptações, tá, pessoal? Mas não é gambiarra, não, tá? A gente tem alguns scripts para algumas ações que a gente precisa internamente que conseguimos fazer através do self-service também. Isso, assim, foi show de bola, porque algumas ações que a gente precisa pontualmente, além de eu não precisar de ter que ir na ferramenta, fazer um deploy específico, eu já tenho isso separado no self-service. As próprias equipes que têm essa demanda vão lá e executam quando precisam. Então, assim, é show de bola. O self-service portal, muito bom. Ótimo, muito bom. Bom, e agora a próxima pergunta, né? Você deve ter respondido já nas entrelinhas aí, mas eu preciso fazer porque eu preciso seguir o nosso roteiro aqui. Por que vocês adotaram a ferramenta, né, o Desktop Central? Aí eu gostaria que você comentasse, né, porque a gente sabe, né, ainda mais para o porte do uma MRV, esse processo de escolha não é um processo que você fala, eu quero essa aqui e pronto. Vocês têm que fazer avaliações, bater com outras. E o que fez vocês vir para a Manage Engine se ele escolheu o Desktop Center, né? O que fez vocês? Pois é, essa tomada de decisão, além dela ter que ser muito bem avaliada, né, em vários aspectos, ela tem que ser feita de forma rápida, né? Devido a esse crescimento absurdo nosso, essa agilidade que o negócio precisa. Então, assim, lá atrás, antes da gente implementar o Desktop Central, a gente já fazia o uso do Service Desk Plus, a gente ainda faz uso da ferramenta, e uma pessoa do nosso time, que hoje é head aqui da equipe de segurança, sugeriu, vamos ver a solução do pessoal aí. A gente tinha uma demanda crescente por questão de segurança, o que eu já citei já
da gente fazer deploy de atualizações do sistema operacional, né, dos aplicativos das máquinas, enfim. Então, teve essa sugestão dessa pessoa lá atrás e avaliamos e foi aderente ao que a gente precisava. E assim, foi até melhor do que a encomenda mais uma vez, porque o que aconteceu? Quando foi implementado, teve essa decisão de ir pela Managed Engine, a gente já viu o ganho que teria com a... Como é que fala? Para poder comunicar com o Service Desk. A gente já tem a ligação lá, isso é muito importante. Desde questões simples de trazer informações do nosso parque na hora que o usuário cria um ticket, até ter a funcionalidade do self-service nele também. Então, assim, isso já foi um ganho muito bom. E depois disso, a gente começou a ver o tamanho do buraco, né? Então, assim, mas a ideia de trazer foi inicialmente porque a gente já conhecia a companhia através do Service Desk Plus e foi aderente com o que a gente precisava no momento, nessa questão principal de segurança. E aí, questão de toda a análise que a gente fez, questão de custo, questão do que oferecia, foi o que tinha no mercado ali no momento para a gente. Casou direitinho. Bacana. É importante comentar isso, né? Como eu falei um pouco antes aí, que as soluções, pelo fato de elas serem concebidas totalmente por nós, né, feitas, desenvolvidas pelo nosso time, já nasce com essa integração, né, praticamente nativa. E imagina você fazer uma integração de uma solução de gerenciamento de endpoints com o Service Desk, que são de fabricantes diferentes, ou até mesmo de alguns fabricantes que possuem soluções próximas aí. Às vezes acaba sendo uma dor de cabeça que você pensa em desistir da vida, né? É muito comum a gente ver essas questões. É um ponto bem interessante. Só aproveitar aqui e fazer um aviso. Um colega comentou aqui sobre a questão das perguntas. Nós iremos responder no final, tá? A gente vai responder todas no final. Aí vocês podem bombardear o Rafael aí, perguntar até sobre compra aí das coisas aí, que ele vai ajudar a gente com essas questões aí, tá? É muito bom, Rafael, saber dessa opção. E hoje vocês possuem, além do Desktop Center, o Service Desk, quais soluções mais? Eu acho que tem, porque o nosso time aqui, ele tem várias equipes separadas, equipes de sistemas, de acesso, mas a gente tem também, eu acho que o AD Audit, se eu não me engano. Aí eu tô mais por dentro agora porque a gente está no processo aí de renovação de contrato, né? Mas as principais ferramentas que a gente tem hoje em volume é o Desktop Central e o Service Desk Plus. E aí temos várias equipes também, não só de TI, que fazem uso, tá, do Service Desk Plus. Isso é bem interessante. Foi aderente aqui para a gente também. Essa funcionalidade do SM, ela é muito boa, porque, querendo ou não, né, a gente tem muito essa questão de gerenciamento de serviço voltado à TI, porque a gente fala ITIL, ISO 20000 e todas essas encrencas que a gente tem que responder, né, com relação a padrão, boas práticas e tudo mais. Só que se a gente vê, o pessoal do jurídico também tem uma necessidade de gerenciar os serviços jurídicos, o RH também, e você criar uma forma de padronizar, né, com boas práticas. Por que não? Na verdade, tudo é gerenciamento de serviço, né? Não tem aquela... um IT SM, eu estou falando de gerenciamento de TI, mas a gente pode ter um RH SM da vida, um jurídico SM. A gente tem que levar essas boas práticas e a importância de uma solução, né? Que tenha tudo isso integrado. Eu brinco com o pessoal que aquele mundo do Help Desk, né? Ou, em alguns casos, o Help Esquece, que a gente vê em alguns lugares por aí, acabou, né? Agora você tem que ter um padrão, sabe? No mesmo ferramenta, você tem ali a auditoria do quem fez, o porquê fez, quem solicitou para vocês aí, no caso, uma instalação de determinado software. Vocês têm que ter esse rastreio da informação para, se der alguma coisa lá na frente, poder justificar, né? E falar, não... Pelos fluxos de aprovação, né? Tudo isso... Por que chegou lá? Por que chegou lá? Excelente. Bom... Aí agora as perguntinhas aqui, aquela perguntinha que eu quero ver a resposta, como é que vai ser feita aí. Como a Managed Engine ajudou a superar esses desafios no gerenciamento? Aí agora eu sei que a gente vai entrar no outro assunto que eu acho legal a gente comentar aqui também,
uma necessidade específica de vocês, que a gente conversou bastante, conversou com o nosso time também de desenvolvimento, a gente ajudou vocês em uma demanda que vocês tinham, né? Então, eu gostaria de saber como que a gente conseguiu, né? Isso sem falar vamos deixar o plus ali para o finalzinho, que a gente vai entrar nesse assunto. Eu vou até mostrar um pouco aqui do que a gente fez para você. Aí eu vou abrir meu laboratório aqui, a gente vai mostrar um pouco das características, da necessidade que vocês tinham, né? E eu gostaria de saber agora como que a gente conseguiu ajudar vocês, que esse é um ponto importante. A gente sempre conversou aí, você sabe a minha opinião com relação a isso, de ouvir de vocês o quanto, né, e como a gente ajudou. Eu sei que você já comentou da ferramenta, e reparou alguns gaps, mas como ela tem ajudado nesse gerenciamento, né, nessa simplificação, descomplicando um monte de atividades que a gente sabe que, para quem está lá na ponta atendendo, chega a ser penosa, dependendo do que como eu falei, é uma dor de cabeça. Demais da conta, nossa. Mas então, voltando lá na época que a gente decidiu adotar a ferramenta, a principal funcionalidade ali, a feature que tinha que estava gritante assim da nossa necessidade, foi o patch management, que a gente já conseguia dali enxergar como estava nosso parque, o que estava pendente de atualização ou não, seja de sistema operacional ou dos aplicativos que a gente tinha. Conseguir fazer os deploys de maneira segregada, né, configurar os nossos remote office para não dar gargalo em máquina de usuário, nos nossos links, poder agendar isso. Então, inicialmente, foi onde que começou a apagar o fogo ali. Só que aí a gente começou a enxergar o tamanho do buraco, mais uma vez, e conseguimos ver na ferramenta outras soluções que assim, demandas foram surgindo, né? Quase que isso. E a ferramenta foi atendendo muito, mas muito bem. Questão de inventário, a gente estava centralizado em outra ferramenta, então a gente conseguiu já ter algo mais dinâmico, porque além da localidade, é muito importante a gente saber aonde que esse equipamento está, mas eu tenho que saber também os softwares que ele tem, qual que é o hardware que está nele. Então, assim, esse ponto foi extremamente importante, a gente consegue gerar alguns alertas para poder ver algum tipo de alteração. Isso, muito bom, muito bom. E depois dessa questão dos softwares, a gente começou a implantar melhorias. E por quê? Como a gente tem todas essas localidades que estão fora do domínio, né? A gente não consegue aplicar GPO nessas máquinas, por exemplo. A gente tem hoje inúmeras políticas que a gente consegue aplicar através da ferramenta. Então a máquina nossa hoje, ela já nasce, na imagem ela já tem o Desktop Central, né? Então essa máquina já nasce já com o aplicativo. Na hora que ela liga, pega a internet, ela já aplica essas políticas que a gente tem setado em scripts, em políticas, templates que a própria ferramenta tem. Então, assim, além dela ser bem customizável para eu poder fazer alguma ação nos meus endpoints, ela já tem vários templates que, assim, é muito simples de usar. É realmente muito, muito simples. Pegar uma pessoa que nunca utilizou a ferramenta, começar a utilizar hoje, ele vai conseguir se virar, assim, muito bem. Então, conseguimos fazer o controle. Hoje em dia a gente tem um monte de coisa integrada internamente, tá? De deploys de scripts e de políticas que a gente coloca, que a gente consegue saber melhor onde essa máquina está. A gente tem o controle dos usuários que estão logados, que não estão, os aplicativos. Assim, é sensacional. E uma coisa que eu acho que eu falei com você numa última conversa nossa, que a gente estava interagindo lá com o pessoal, com o time de engenharia lá, né? O quão a ferramenta é customizável e tem cada dia melhorado mais o contato. Esse contato cliente-desenvolvedor, cara, é algo que tem me surpreendido. Melhorou bastante. Era assim, eu enxergava um pouco como um problema há um bom tempo atrás, mas é algo que está no caminho certo, tá? Eu estou gostando demais da conta. Então, ter esse suporte do pessoal, a gente conseguir customizar, não só no Desktop Central, mas no Service Desk também, a customização dele é muito, muito simples. Então, assim, é show de bola, cara.
Ah, legal esse comentário. Eu sou um pouco suspeito de falar da ferramenta, de algumas principalmente, porque a minha relação, mas isso aí fica para um outro bate-papo para a minha história sobre a Manage Engine aqui. Mas no caso específico do Desktop Center, é uma ferramenta que eu vi nascer. Sim, sim, sim. Né? Eu participei Você desculpa, Tony, eu acabei esquecendo, mas me veio, desculpa te interromper, mas um ponto também estratégico importantíssimo nosso, cara, a questão de acesso remoto. Porque era não era um gap, que a gente já tinha outra ferramenta, só que a gente tem e a gente consegue fazer isso em compliance, porque eu tenho gravação disso também, e isso foi muito importante, ter isso dentro do Desktop Center. Só lembrei aqui sim, sim. e falar, eu vou acabar esquecendo. O recurso do VAR ele é importantíssimo, né? Sim, sim. Como o Demais. pessoal tem falado aí, é o recurso do VAR para você fazer o acesso remoto e tudo mais. Mas é bacana saber isso. Estão surgindo bastante perguntas aqui. Eu só vou pedir ao pessoal, na ferramenta aí tem uma caixinha aí de perguntas, se vocês puderem fazer por ali, que a maioria está fazendo pelo bate-papo e vão acabar se perdendo. Tem bastante perguntas aqui bem interessantes. Respondendo, a gravação vai ficar disponível no nosso canal, no YouTube, tá? Mas se puderem utilizar ali a caixa de perguntas, vai ajudar muito a gente aqui na organização para não perder nenhuma das perguntas. Eu vi que tem algumas aqui sobre VPN, algumas coisas de comparativo e tudo mais. Então, se puderem fazer por aí, vai ajudar demais, tá? Então, até separei aqui para mostrar um pouco, antes da gente falar dos próximos passos, um pouco aqui para mostrar para a turma, né, sobre o Desktop Center. Então, assim, pessoal, a ferramenta ela possui uma interface muito amigável, né? Você já tem aqui um dashboard que já traz basicamente todas as informações que você precisa ali para a parte de configurações, questão de sistema operacional, né? Às vezes a gente tem até alguns clientes que fazem o scan, né, com relação ao sistema operacional e tem coisa que nem sabia, né, do que tem. E aqui é uma coisa bem importante, que com certeza vocês usam aí muito, né, Rafael, a questão de aplicar configurações, patches e tudo mais, com a possibilidade de selecionar exatamente o grupo de máquinas que vocês querem, né? A gente pegou um caso recentemente de um cliente que ele tinha necessidade, porque acho que o Windows 10 saiu uma versão nova e o ambiente dele estava dando alguns problemas. Então, ele queria isolar para que não acontecesse mais isso e saber quais máquinas estavam com essa atualização. Então, pela ferramenta, já conseguiram matar esse problema. A questão de resumo, né, de ter as informações aqui de licenciamento, software proibidos, né, que você pode cadastrar, saber o que está rolando de configurações, entre outras, né? Então, aqui, todas as informações que a gente tem. E como o Rafael comentou, né, a ferramenta, ela permite que você crie configurações, e um ponto aqui específico, né, ela não é uma ferramenta monoplataforma, né, só Windows, só Mac ou Linux. Então, para quem tem um parque de máquina, como a maioria das empresas hoje estão usando, né, e Linux, Mac e Windows no mesmo ambiente, você consegue fazer o gerenciamento de todas as plataformas. Além de criar as configurações de forma única, você tem os modelos, que aqui já te ajuda a metade do caminho aí para resolver alguma atividade, né? Então, se eu tiver aqui, eu posso selecionar uma configuração e já está pronta. Além disso daí, Tony, inclusive é legal porque eu acho que quando você cria algo customizado, a gente pode compartilhar também, isso fica disponível na ferramenta para outras pessoas utilizarem, isso também é muito legal, porque você pesquisa, às vezes alguém já teve o trabalhinho e já ajudou nesse ponto. Isso é legal, porque a gente faz, né, essa questão de compartilhamento, né, das configurações de alguns pontos para nessa comunidade, né, de usuários da ferramenta, porque assim, script você vai fazer, basicamente ele vai ter as variáveis que vai usar e tudo mais, você pode compartilhar e o outro se aproveitar e tudo mais. Então a gente tem essa opção, também tem a criação de collections, que aí você pode criar várias configurações. A gente pode arrastar aqui, é coisa bem fácil aqui, e a gente tem aqui as configurações para cada um que eu fizer, e aí eu seleciono depois aqui o target, o que eu quero configurar, e faço de uma forma já vai um pacote de configurações. Então a gente tem esses pontos aqui, o repositório de script, né, que o
Rafael comentou, aqui tem um exemplo bem clássico, que é remover os usuários do grupo admin, né, local. Então, isso aqui é uma atividade que praticamente todo mundo tem que fazer. Então, já tem o script pronto aqui, eu seleciono ele para rodar no meu ambiente. Então, já tem um repositório. E aí eu tenho aqui os modelos, né? Hoje a gente está com 342 scripts aí no ambiente para utilizar. Então, basicamente, eu posso vir aqui checar a versão dos arquivos, pegar qualquer um a olho aqui. Somente eu clico aqui, ele já vai mandar para o nosso repositório. Está aqui o script. E aí eu posso selecionar se eu vou rodar ele no computador, no usuário, que eu vou fazer aqui. Ou até modificar o script a partir daqui mesmo. Quem tem os parâmetros, tem o script aqui, vou editar ele. Então a ferramenta já permite que você faça a edição ali, mantendo um compliance, né? Que a gente evita de fazer o download, edita, sobe. Então já faz tudo por aqui de uma forma bem simples. E aí um ponto importante que foi por onde a MRV entrou no mundo do Desktop Central, a questão do gerenciamento de pets. A gente tem toda a gestão de pets aqui. E um ponto importante que eu acho que vocês também devem estar utilizando e muito bem, que é a questão do pet não só para o sistema operacional, mas para ferramentas de terceiro, né? Um Java da vida, que a gente sabe que a cada 10 minutos sai uma versão nova do Java. Já avacalha todo um processo. Já estraga tudo. Então, assim, a gente tem esse suporte também para outras aplicações que não são apenas sistema operacional. Então, a gente tem aqui para um Firefox, para um Chrome. E um ponto legal, quando a gente está no painel aqui, né, aqui eu estou no painel que tem a parte de ameaças também, a gente tem aqui as informações sobre vulnerabilidades que a gente vai coletando na nossa base e já vai informando sobre atualizações e tudo mais. Então, a gente tem a parte de pets. A gente tem também aqui o módulo, né, que é o adicional, que é a parte de vulnerabilidades, que é o pacote do Endpoint Security, que habilita essa feature de você conseguir visualizar as vulnerabilidades do ambiente, né, o que você tem com relação à aplicação, os CVEs detectados para a aplicação. Então, tem aqui, eu preciso aplicar esse fix aqui do CVE. Então, eu posso vir por aqui e fazer de uma forma bem simples. Ele mostra a quantidade de equipamentos que estão afetados por esse CVE, no caso. Vulnerabilidade zero day, então a gente tem algumas aqui. Configuração do sistema, esse é um ponto legal. A gente vive falando de hardening, de segurança dos equipamentos, mas a gente vê aqui, por exemplo, o TLS V1.1 está habilitado em 2 máquinas. Então, por aqui eu já venho, já faço a configuração e já resolvo minha vida. Então, tem outras aqui, né? A gente vai entrar nesse assunto já aqui do BitLocker, que a gente tem aqui, que é o ponto aí que a gente explorou bastante com vocês esses últimos tempos. Então, tem uma série aqui de configurações. Aí, uma coisa importante, né? Software de alto risco. Então, por exemplo, o framework aqui, o .NET 2.0 e 3.0, expiraram, né, lá em 2011. Então, o ciclo de vida deles já acabou faz muito tempo, né? 10 anos aí que não temos mais suporte a esse framework, saíram outros. Então, eu ter um framework desse no meu ambiente pode ser uma porta de entrada para alguém fazer um código malicioso que explora uma vulnerabilidade dessa minha vulnerabilidade aqui. Outro ponto, se eu tivesse um software de peer-to-peer instalado, né, um torrent da vida, ele iria mostrar o software aqui, quem está sendo afetado. E também a opção de desinstalar. Então, assim, você tem ali já a informação e já tem a ação para tomar também. E se eu tivesse aqui um TeamViewer da vida ou alguma outra solução aí, né, de acesso remoto, como eu já tenho dentro do Desktop Center uma solução de acesso remoto, não preciso ter ali uma outra, ou se tivesse algum equipamento com um serviço de Remote Desktop Sharing ativo, ele ia mostrar aqui esse aplicativo para a gente fazer essa correção. E aí eu tenho também aqui configurações para web server, então ele já traz aqui as informações, o que eu preciso fazer, conectores que não são usados, ele dá a explicação. Então tem um monte de coisa interessante. Inclusive a auditoria de portas, né, que você
tem aqui, saber a porta que está sendo usada. Então, ajuda até a gente aqui no nosso laboratório para saber qual é a porta de quem está usando aqui. A gente consegue ter essas informações simples aqui. E também gerenciar as exceções, né, que a gente tem. Aí a parte de patch que a gente já comentou. Parte de sistemas, né, que a gente tem aqui, né, só estou falando aqui da parte de gestão de patches. Então ele pega aqui os equipamentos e te mostra o que tem patches ausentes, que foram instalados, que falharam, todo esse processo. E aí a implementação a gente tem, né, algumas formas, né, tanto fazer a implementação manual, como criar aqui um fluxo de aprovação dos patches, né, então eu crio uma bolha ali. Agora a gente pode falar porque a gente tem o caso das vacinas para dar como exemplo, né? A gente cria ali a fase de teste, aprovou, põe para o pessoal tomar a vacina. Então, basicamente é isso. Faço o teste, aprovo, quais que estão aprovadas, venho aqui, faço o meu grupo de testes, configuro, por exemplo, no caso desse cliente que tinha uma versão específica do Windows 10, que tinha saído lá uma versão, acho que era 10, 20 ou 20 alguma coisa, eu lembro só que tinha um 20 na versão. Cria o grupo aqui, aprovou, ele faz o processo. Ou eu posso deixar no modo automatizado, né? Então, eu posso criar aqui as tarefas, né, de implementação. Deixa eu editar aqui essa tarefa para a gente dar uma olhada. E aí eu posso selecionar o que eu quero fazer, né? A severidade, né, dos patches. Então, a gente pode selecionar o que a gente quer realmente aqui. Não quero o Service Pack. Então, eu posso ficar à vontade aqui para criar. Para terceiros também, então a gente pode selecionar aqui o que eu quero. Ou eu posso selecionar aqui também algo específico. A gente vem lá para o Java, por exemplo. Seleciona aqui um pacote específico. Então a gente consegue criar até exceções. Eu não quero que o Java seja atualizado. Então a gente vem aqui e limpa também o que a gente tem, o que a gente não quer. A questão de definição de antivírus também, né? A gente tem alguns suportes aqui no caso, e também o update de drivers. A gente pode fazer isso. E aí selecionar aqui a periodicidade, né? Vai ser após um dia, por exemplo, da liberação ou da aprovação. Então, feito isso, a gente entrega na mão da ferramenta para ela fazer esses processos. Tem alguns casos, né? Aí até não sei qual é a política que vocês utilizam aí na MRV, Rafael, mas um cliente nosso, ele tinha uma programação que era antes da pandemia, né? Hoje deve ter se alterado por conta do que a gente está passando. O que eles faziam? No caso, era feito o teste, aí aprovava, aí no sábado as máquinas via Wacom LAN ligavam, aplicavam os patches, e aí a gente sabe que, né, determinado sistema operacional aí às vezes demora um pouco, vai aquele processo de 50 boot, volta e até ligar. Então ficava o sábado rodando, no domingo, no final do dia, de novo eles faziam o processo de ligar a máquina, para dar um boot para aplicar, e aí desligava a máquina. Depois, para quê? Para que o pessoal chegasse na segunda, não estava lá a mensagem atualizando 1 de 500, né, ou aplicando a configuração 1 de 700. Aí a pessoa infartava na hora, né? Então, algumas das possibilidades que tem para fazer com a ferramenta. E aí tem outras configurações aqui que a gente pode fazer, a questão de política, né, também. Então, é um ponto importante, porque a gente tem aqui as que já vem criada com o sistema, e aqui no caso o Fernando criou uma política de configuração aqui para aplicação, né, das tarefas. Então ela roda na primeira semana, aqui na quarta-feira, das 8 às 23. Então você pode criar várias políticas, né? Desde uma que força o reboot, outra que não força, ou, por exemplo, uma que já vem aqui configurada, que é baseada no patch de terça-feira da Microsoft. Então a gente pode criar várias políticas para simplificar o nosso gerenciamento. E aí também, claro, né, a parte de relatórios que a gente tem. Rafael comentou sobre a parte também de implementação de softwares. Então, a gente pode selecionar os softwares. E aqui um ponto importante é que a gente não precisa criar outro pacote para desinstalar um software. A gente pode usar o mesmo e fazer esse processo por aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar o 7-Zip e instalar ele no computador. Então, eu crio aqui a configuração, seleciono a política, seleciono o target. Eu costumo dizer que
dominou essa parte aqui do destino, o resto não precisa de mais nada, né? Porque aqui é bem simples. Então, eu posso escolher os meus escritórios remotos, posso fazer um filtro, que é importante, selecionar um domínio, ou selecionar, por exemplo, uma OU aqui no caso, ou um determinado computador. Então, eu seleciono quem que eu quero instalar, se eu quero excluir, de repente, algum grupo e tudo mais. Pode criar grupos customizados também, né? Isso é muito importante para a gente aqui. Imagina. Cenário externo. Não, essas 700 localidades aí, é muito importante fazer esses grupos. Sim, então você pode fazer, assim, essa flexibilidade que a ferramenta dá para a gente fazer as ações é importantíssima. Né? Então, a gente pode criar um pacote também, então a gente pode vir aqui fazer um pacote para Mac ou para Windows, selecionar seu MSI, um executável. Um ponto importante, aqui mesmo eu já faço a categorização, se de repente é um software comercial ou não, né? Então já posso fazer por aqui, o local dele, e aí entra algumas atividades legais, que é você criar ações de pré-implementação e pós. Então eu posso verificar, por exemplo, se eu já tenho esse software instalado no meu ambiente, e uma coisa que é extremamente importante, né? Se eu tenho espaço em disco para fazer instalação, às vezes você quer instalar um AutoCAD da vida que tem um espaço, né, consome muito recurso, eu preciso ter ali no mínimo 1 GB de informação para ele fazer a ação. Então eu venho aqui e posso selecionar alguns pontos, verificar se um software equivale, né, eu tenho aqui qual que é a versão, e aí eu vejo, se for falso, ele vai fazer uma ação, se bater com isso daí, o que ele vai fazer? Ele prossegue ou ele ignora? Não, nesse caso aqui, ele vai ignorar. E aí eu posso fazer a mesma coisa para pós-implementação. Opa, eu vou criar aqui um atalho. Então, eu já faço a configuração aqui do atalho também. Posso selecionar outras atividades. Ou, né, já fazer a instalação e depois rodar um script personalizado aqui. Enfim, aqui eu dando só um exemplo meio aleatório. Mas aí já entra no que o Rafael comentou sobre alguns gatilhos que você pode criar com relação à parte de scripts, né? Também aqui no caso. E aí a gente entra num ponto importante, que é o portal de autoatendimento. A gente pode até segmentar esse portal de acordo com os times que nós temos, né? Então, por exemplo, eu tenho um time de RH, o time jurídico, o time de engenharia, como o Rafael tem no caso dele lá, o time administrativo, as necessidades são diferentes. Eu não posso falar, olha, todo mundo tem acesso a instalar o AutoCAD. Aí imagina o gerenciamento de licença vai para o espaço. A gente pode segmentar aqui e colocar o que a gente tem de software para cada uma das minhas categorias. E de uma forma simples, aqui a gente pode desassociar e tirou do portal. Então, se a gente logar na nossa máquina endpoint, a gente vai abrir um portal, né, um marketplace, e lá tem os pacotes que a gente pode fazer a instalação de uma forma bem tranquila. A parte de inventário, né, que o Rafael comentou, aqui a gente tem as informações, já um dashboard, tem as informações dos computadores, a questão de software e hardware também. E aqui a gente tem a possibilidade de configurar alertas também na ferramenta, né, então a gente pode gerar alertas para se for adicionado algum dispositivo ou removido também, né? Então, se o disco for removido, a memória física, a rede, se tiver com espaço em disco, o número de licenças também atingir um valor específico. Então, a gente tem bastante informação que é o quê? Para você estar ali sempre em alerta e receber informação a zero de jogo, né? Para ter essa tratativa. E um ponto importante que é a questão de fazer a medição de software. A gente pode selecionar um software e medir o quanto que ele está utilizando dentro do meu parque. Então, por exemplo, eu tenho um AutoCAD, vamos pegar como esse exemplo, que eu acho que deve ser o que vocês devem usar bastante aí. Alguém pediu para o Rafael fazer uma instalação do AutoCAD, para o time do Rafael fazer a instalação do AutoCAD nos alguns computadores. Aí ele descobre depois aqui pelo monitoramento, pela medição, e daqueles 10 usuários, 3 estão utilizando e 2 usaram 10 minutos da ferramenta. Então, assim, é um licenciamento que está gastando um dinheiro considerável ali
e não está sendo proveitoso. Então, por que contar com isso? Então, a gente pode fazer por aqui também. E aí entra, né, o gerenciamento de licença. Então, a gente pode cadastrar aqui o licenciamento, fazer todo o controle da licença, para a gente já saber o que fazer aí com relação a essa parte. Então, a gente também tem outra funcionalidade. Eu não lembro na sua licença, Rafael, vocês possuem o S-Deploy também ou não? Fazer o deploy de máquinas? Temos, mas a gente ainda não conseguiu implementar por algumas limitações das localidades, né? O remote office que a gente tem que criar, centralizar. Mas temos aqui sim. Legal. Então aqui é um ponto importante, né? Que vai entrar na próxima pergunta ali que eu separei para o Rafael. Vocês podem criar imagens do ambiente e fazer o deploy dela. Então aqui a gente tem as informações que a gente tem no ambiente, né? Então a gente pode cadastrar dispositivos da Apple, Android, Windows, né? Ou Chrome também, e fazer toda a gestão desses equipamentos por aqui, criar perfis, grupos, colocar o famoso modo quiosque, assim como a gente tem para os endpoints, né? As estações de trabalho e tudo mais, fazer ali os controles, a gente consegue por aqui também fazer. A gente tem outras funcionalidades, né, com a ativação desse módulo de Endpoint Security, como a parte de controle de dispositivos removíveis, né, o nosso famoso, mais conhecido aí como pendrive. A gente pode criar políticas até de acesso temporário. Então, alguém precisa fazer um acesso em um determinado computador, a gente pode criar uma janela para que o pendrive possa ser utilizado. A gente pode criar essa segmentação, criar política, né? Bloquear não só o pendrive, mas como outros dispositivos removíveis também. A gente pode ter esse controle aqui. Então, já entrando mais na parte de hardware, né? Aqui da questão. Aí a gente tem aqui também a questão de controles de aplicações. A gente pode criar, né, uma whitelist das aplicações, uma blacklist, criar grupos de aplicações com elevação de privilégio, acesso temporário. Então, tem algumas outras funcionalidades dentro do Desktop Central que a gente pode utilizar também. E um ponto fantástico que a gente tem aqui também, né, que é a questão da preocupação com os navegadores, né, de fazer o hardening dos navegadores. Então, criar políticas, né, de segurança, de prevenção de ameaça, como, por exemplo, criar aqui um filtro anti-phishing, por exemplo, proteção contra plugin, bloquear que o usuário possa fazer instalação de extensões. Né? A gente sabe que tem muita gente que acredita, às vezes, em notícias como fique milionário minerando Bitcoin com o seu próprio computador em casa, né? E o pessoal não acompanha muita coisa e instala uma extensão, mas essa extensão, na verdade, é puro malware que a gente tem. Né? Então, a gente tem algumas opções para fazer esse tipo de bloqueio. E também contra DLP, aqui no caso também. Tá? Então, a gente tem uma série de ações. Antes de entrar nesse módulo aqui do BitLocker, que a gente tem aqui o gerenciamento, criação de políticas e tudo mais, que a gente pode criar e fazer a implementação do BitLocker para as estações de trabalho, ter todo o gerenciamento por aqui, né? Saber quais são os equipamentos que estão configurados ou não aqui, o BitLocker e tudo mais. Né? Então, a gente também tem essa funcionalidade. Agora, contar um pouco da necessidade, né, que a MRV teve aí nos últimos meses, né, a necessidade aí que aconteceu no ambiente, e a gente conseguiu ajudar eles com o nosso time de desenvolvimento. Deixa eu pegar aqui o... Opa, deixa eu voltar aqui a tela. Espera aí. Que a gente tinha aqui uma necessidade que era a relação do BitLocker, né, a parte de segurança. Opa. Eu cliquei errado ali. Então, a gente tem aqui, né, a necessidade de ter o gerenciamento, a parte de segurança, de ativação do BitLocker para as estações de trabalho, né, da MRV. E uma das necessidades era fazer a recuperação. Era isso mesmo, né, Rafa? Isso, é acesso à chave de... o recovery key, né, do BitLocker. Isso. Deixa eu vir para cá, porque como eu atualizei para a parte do BitLocker aqui, a gente vai ter que ver por aqui as informações. Espera aí.
Assim, a gente até fez alguns estudos com esse add-on aí do BitLocker. É sensacional a ferramenta, traz muitas informações, questão dos reportes bacanas, só que nossa demanda crítica era ter esse recovery key. Eu acho que isso é um desafio para todo mundo aí que tem equipamento criptografado no parque, ter o controle dessas chaves, né? A gente não pode passar para o usuário, tem que ter um repositório disso único. E tem várias soluções, né? A gente tem próprio nas máquinas do domínio a gente consegue fazer dentro da Microsoft, enfim. Mas precisávamos de ter essa informação do recovery key junto com o inventário das máquinas. Esse que foi o ponto de partida. E aí aqui, né, o que a gente tinha aqui dentro da máquina, eu selecionei aqui uma máquina que a gente tem no nosso laboratório. Essa máquina não está com o BitLocker ativado aqui para demonstração, mas aqui a gente tem, né, quando o BitLocker, aí é o grande desafio que a gente fez aí com a MRV e o time do Rafael. Até um mês e meio atrás, se não me engano, a gente só tinha o suporte, né, para o BitLocker aqui, para apresentar, né, a recuperação da chave para sistema operacional inglês, né? Então tinha que estar em inglês. Como português tem lá vários caracteres especiais, o ambiente Microsoft, né, a questão da Microsoft não permitia, não era padrão como no modo inglês, então tinha que fazer alguns ajustes. Então o time do Rafael, junto com a nossa equipe de desenvolvimento, isso é até legal de comentar para quem está querendo virar cliente ainda, a gente tem essa preocupação, né? O Rafael, não é porque é da MRV que ele teve essa vantagem. Isso se estende a todo mundo. É uma preocupação da Managed Engine ajudar todos os clientes a utilizarem ao máximo. E esse é um caso específico que a gente conseguiu antecipar algumas ações, né, que a gente estava fazendo com o nosso time de desenvolvimento para lançar essa feature. E com o Rafael, ele assumiu aí o compromisso de fazer, né, ali na implementação no ambiente dele, resolver um problema dele, que era ter a captura aqui do status de recuperação, a chave de recuperação, para auxiliar no trabalho dele. Então, a gente acabou um ajudando o outro no processo de desenvolvimento da solução. Então, a gente tem esse compromisso, né, com cada um dos nossos clientes, não são apenas números ou invoices ou o que sejam, aí é que tem essa preocupação com cada um, de estar próximo e auxiliar sempre. Então a gente conseguiu aqui colocar, e hoje o Desktop Central suporta praticamente o idioma aqui do português BR, né, que a gente tem aí, para fazer também a recuperação da chave do BitLocker. Então, essa necessidade de ter aqui, né, não apenas no módulo do BitLocker, a gente conseguiu trazer para cá também essa feature e atender aí uma necessidade, né, operacional do time do Rafael, porque eu preciso estou ali dentro do computador, já tenho a chave de recuperação aqui, então eu já posso vir aqui, de repente... Nos meus reportes eu já consigo ter essa informação, quero que, além de saber se essa máquina tem ou não, eu já tenho rotinas para poder ter isso salvo no meu repositório. Então, assim, sensacional. Deu para resolver, o pessoal foi bem atencioso, a gente fez várias reuniões, né, Tony? Você participou de algumas também. E assim, e o suporte, não só nesse caso, mas eu acho que você não comentou, é de uma maneira muito, muito simples. Tem um balãozinho ali do chat ao vivo. Cara, diariamente eu converso com alguém lá para tirar desde dúvidas simples, ou se não é algo que já tem uma solução, galera abre um case disso, cria-se um ticket automaticamente e a gente vai estudar uma maneira, ou se já é algo que está no roadmap ali, o pessoal já informa para a gente. Isso é muito bom. Isso é uma inclusão que a gente fez recentemente nas ferramentas, tá? Então a gente já consegue ajudar bastante, que a partir da ferramenta você já sobe para o time de suporte, né? Um time de suporte na Índia, então já vai direto com o pessoal que está ali para ajudar. Aproveitando o seu gancho que você comentou do acesso remoto, né? Então aqui a ferramenta tem integrado o acesso remoto. A gente pode fazer esse acesso remoto aqui pegando uma máquina que a gente tem no nosso laboratório e executar algumas ações
né, por aqui também. Inclusive, esse chat que a gente tem dentro da ferramenta, ele permite ser um chat por texto, por voz ou uma chamada de vídeo. Então, tem esse recurso também. Então, principalmente, né, toda essa questão de remoto para cá e tudo mais, facilita muito, né? Você está próximo ali do atendimento, né, e fazer a gestão. Então, aqui eu estou acessando a nossa máquina virtual, aqui que a gente tem no laboratório, fazer o acesso dela. Então, está aqui. Já tenho as informações do ambiente. Então, eu posso vir por aqui, posso desligar essa máquina, posso fazer o que eu quiser com ela por aqui. Eu preciso reiniciar essa máquina. Está bem lentinha aqui. Então, eu venho por aqui e mando ele reiniciar, ele já vai executar esse processo. Importante também, Tony, pessoal saber, a gente tem bem segregado, tem as roles específicas para o tipo de técnico, se é o admin geral da ferramenta, se ele pode ter acesso aos reports, se ele pode ter acesso ao scope of management, se pode fazer deploy de alguma coisa, se é só acesso remoto. Isso é bem bacana. Esse System Tools ele é bem interessante, porque, como a gente fala, né, das ferramentas, a gente tem o controle remoto, tem até a parte de gerenciamento do sistema, onde eu posso visualizar os eventos, transferir arquivos, até mesmo abrir um prompt de comando remoto. Né? Então, facilita muita coisa por aqui, né? Ver os usuários da máquina, né, que a gente tem na máquina, incluir o usuário também e tudo mais. Então, tudo isso a gente pode fazer pela ferramenta. Né? A questão de wake online e tudo mais. Tudo isso, quando a gente desligou a máquina, que ela está dando um shutdown ali para fazer. Então, basicamente, era isso que a gente queria mostrar para vocês, né? A experiência do Rafael aí como usuário da solução e o como ela pode agregar no ambiente de cada um de vocês, tá? Então, basicamente, o que a gente tinha para apresentar era isso, hoje, nesse bate-papo. Né? Já antecipadamente agradecer o convite que o Rafael aceitou aí de participar com a gente. A gente sabe o quanto mesmo, né, estamos trabalhando remoto, mas eu brinco que virou consultório médico, né, porque a quantidade de reuniões aumentou, né, porque você está em casa, Nossa, se demais, demais. É o tempo de tomar uma água e já começar outra, né, então eu já estou aqui dividindo um pouco aqui, porque já começou um outro aqui, estou me aguardando já. Tá, então tem isso aí até para não tomar muito do seu tempo aí também, Rafael. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Wagner. Pode explicar a comparação entre o desktop e os Zabbix? Na verdade, não tem comparação, tá, Wagner? O Desktop Central, o foco dele é fazer o gerenciamento dos endpoints. O Zabbix, ele seria mais para monitoramento. Aí, para esse caso, se você quiser entrar em contato com a gente, tá, eu vou até fechar a janela aqui e vou deixar na página inicial aqui, tem o meu contato. Tá? Você pode mandar o e-mail que a gente apresenta a solução que seria para monitoramento de redes. Tá? Aí você usar aí para o NOC e para o SOC. Aí você consegue ter todo esse controle de uma forma mais efetiva que a ferramenta que você mencionou aí dos Zabbix. Tá bom? A gente apresenta para você o Op Manager para você monitorar o seu ambiente de uma forma muito mais simples e eficiente e já ter ali as respostas na ponta dos dedos, tá bom? Ninguém faz pergunta para o Rafael, o pessoal gosta de fazer pergunta. Pergunta para o Rafael, fala para ele como é que é as questões da MRV, o próximo reunião que ele vai ter ali. Né? Vamos lá, tô brincando. Tony, bom dia. Poderia, se possível, falar um pouco sobre a gestão de Linux e Mac? Criptografia DLP. Tá? A gente agradece, Luiz, a sua participação aqui, tá? Criptografia. Fazer o seguinte, precisa entender melhor um pouco o que você gostaria de falar sobre a gestão de Linux, para entender um pouco melhor o seu cenário. Também eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? O contato, pode mandar aqui, a gente responde e coloca até nas respostas do nosso YouTube para você ter as informações lá posteriormente. E precisaria entender um pouco mais sobre o que você quer. Como eu comentei, nós temos várias outras soluções, dependendo do que você precisar, a gente vai direcionar para uma outra que talvez não seja aí
o Desktop Center é o melhor caminho para fazer esse tipo de gerenciamento. Tá? Mas por aqui no Desktop Center você vai conseguir fazer a gestão do seu Linux, né, como um servidor ou endpoint, para ter ali a parte de patches, atualizações, parte de segurança, tudo isso você consegue ali também para Mac também. Mas dependendo do que você precisar, aí a gente pode direcionar para uma outra solução mais específica. E aí uma última pergunta, todos os recursos demonstrados na ferramenta on-premise existem na cloud? Na verdade, a cloud é o modo a versão mais nova, né, que a gente tem aí de fornecer o serviço. Ainda não temos na versão cloud a parte do OS Deploy e, se eu não me engano, aqui de cabeça, a parte do Endpoint Security. Eu preciso validar isso. Deixa eu já validar aqui, se nós temos essa parte. Se alguém tiver mais pergunta, pode fazer também aí, que a gente vai se dividindo aqui com as perguntas e respostas. Isso, basicamente o OS Deploy, isso, e o Endpoint Security, exatamente o que eu tinha comentado. Por enquanto, as duas features que ainda não estão contidas aí na versão cloud. Já trabalhando aí, em breve, novidades. Tá? Mas o Endpoint Security e a parte do OS Deploy, por enquanto, somente na versão on-premise. Tá legal? Então, pessoal, basicamente é isso. Vamos dar mais um minutinho aqui, para não segurar muito o Rafael ali para a próxima missão dele. E aí a gente encerra aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu vou aproveitar também, Tony, que eu vi aqui, recebi esses dias uma solução de CIEM da Mendingine aí, que eu acredito que já foi lançada, Log 360, é isso mesmo? Já, a Log 360 está bastante em uso aí já também. Atualmente, pois é. Quando começou a LGPD a falar aqui no Brasil, a gente já estava comentando da solução. Vamos dar uma estudada melhor nisso aí também. Isso daí eu digo que é essencial para os dias de hoje, ainda mais para atender as regulamentações aí, tanto a LGPD quanto outras, né? E até mesmo questões internas de segurança, é um ponto importantíssimo aí de ter. Tá bom? Bom, pessoal, já respondi algumas aqui. Ninguém quis fazer pergunta para o Rafael? Mas tudo bem, acho que foi muito proveitoso, né, a participação. Rafael, agradeço enormemente, não vou te segurar muito aí para o próximo compromisso. Foi um prazer enorme ter aí a sua participação, contando, né, livremente aí sobre o uso da ferramenta, a adoção, a confiança, né, até a participação, tanto acreditar na ferramenta, né, acredito nesse ponto, de estar aí utilizando a ferramenta e conversar com o nosso time também, ver que a gente está ali para ajudar no desenvolvimento, avaliar as necessidades e colaborar aí para que vocês, né, clientes, possam usar da melhor maneira e extrair o máximo da ferramenta, né? Eu acho que isso é um ponto que fideliza, né, o cliente, é você saber que tem uma necessidade, você precisa daquilo e a gente vai construir junto para atender aí as suas expectativas também. Tá? Então, obrigadão mesmo. Foi um prazer enorme, não só trabalhar aí do seu lado para a gente fazer as necessidades que você tinha aí para a parte do BitLocker, mas também esse bate-papo aqui bem interessante, bem legal, mostrar para o pessoal que a gente consegue sim descomplicar e simplificar essa questão do gerenciamento, né? Que às vezes a gente fala ao mundo de TI, né? A gente fala, o cara de TI é o médico, realmente é o médico. Mas se ele tiver ali as ferramentas de trabalho que ajudem ele, a cirurgia fica tranquila, né? Tem tecnologia de ponta. Pois é. Eu também quero agradecer, Tony, de novo o convite, você, a Camila e todo o time da Mendingine, na Zorro. A gente está bem satisfeito. Um detalhe bacana, eu compartilhei recentemente com nossa diretoria aqui, a Mendingine acho que foi inserida lá no quadrante mágico do Gartner, foi no final do ano passado, se eu não me engano, né? A gente está aí já, 2020, 2021, já está no quadrante lá. Pois é. Então, assim, o pessoal ficou bem satisfeito, a gente viu lá os desafios, ainda tem bastante desafio ainda, mas está no caminho certo.
ferramenta está nos atendendo muito bem. A gente tem muito o que implantar ainda aqui. Assim, é um mundo de coisas que recomendo o pessoal. Eu falei na hora que você deu a escorregada lá, que tem uma versão demo online, que o pessoal pode dar uma olhada ali na cara da ferramenta, o que ela tem. Não sei se tem todas as funcionalidades, mas serve até de parâmetro para mim também, quando eu quero ver se tem algum add-on que eu não tenho, né? Ver o que pode nos atender, ou alguma release de build, etc. Mas show de bola. Obrigado mais uma vez. Perfeito. Tamo junto. Pode ter certeza que ainda vou continuar te chamando aí, que tem muita coisa pela frente ainda além do BitLocker, viu? Fica tranquilo que sabe que o contato aí é para isso mesmo. Isso aí. Tá bom? Obrigadão. Se cuidem aí. Bom dia de trabalho para todos aí. Até mais. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.